Que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde a sua vida e o seu lar. Aqui é o presbítero Rafael Filgueira, falando diretamente do gabinete pastoral da IAD Faz Moriá, para trazer-lhe uma breve palavra de reflexão. Em João 7,53, escrito está assim: E cada um foi para a sua casa. Este versículo faz menção aos líderes dos fariseus que, após interrogarem os guardas do templo porque eles não haviam prendido Jesus na festa dos tabernáculos, se despediram daquela reunião e foram para as suas casas. O interessante é que aqueles líderes fariseus, eles conheciam as palavras de Jesus, eles conheciam os sinais que Jesus operava e em momento nenhum eles pararam para refletir acerca da doutrina de Cristo. Eles preferiram simplesmente prendê-lo, eles preferiram simplesmente parar o ministério de Jesus Cristo. E é interessante que eles vão para as suas casas, mas eles não refletem a respeito das obras de Cristo, eles não refletem a respeito das palavras de Cristo. Eles continuam no seu plano, no seu intento de parar Jesus, de barrar Jesus. E é curioso que esse versículo 53 do capítulo 7, ele é comparado com o versículo 1 do capítulo 8, onde nos diz que, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Note o contraste. Em 7,53 diz que cada um dos líderes dos fariseus foram para as suas casas. E no no capítulo 8, versículo 1, inicia dizendo: porém Jesus. Está estabelecendo um contraste aqui. Enquanto eles foram para as suas casas, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Por que há esse contraste? Porque enquanto eles foram para as suas casas descansar do seu dia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, meditar, buscar a face de Deus, buscar a face do Pai. E nós vemos nos versículos subsequentes do capítulo 8 que Jesus ele toma atitudes condizentes com aquilo que ele praticou, a oração, a meditação, a fala com Deus Pai. Enquanto estes homens simplesmente acusam uma mulher adúltera e querem que ela seja apedrejada, Jesus diz a célebre frase: quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Por que Jesus procedeu assim? Porque Jesus foi buscar a face de Deus. E por que eles simplesmente acusaram? Porque eles foram para suas casas e ignoraram tudo aquilo que a palavra de Deus dizia. Nós já estamos indo para o 10º dia que não estamos tendo reuniões presenciais em nossa igreja, que não estamos juntos cultuando e adorando a Deus presencialmente. E você está nesse período na sua casa. Você tem parado para refletir na palavra de Deus? Você tem parado para refletir acerca das obras de Deus? Você tem parado para examinar aquilo que Deus tem nos dito na sua palavra e aquilo que Ele espera de nós nesses tempos de pandemia? É necessário que nós não sigamos o exemplo dos fariseus, mas sim o de Jesus. O que você quer dizer com isso, Rafael? Eu devo ir para o monte e não ficar na minha casa? Não. Você deve transformar a sua casa num monte de oração. Você deve transformar a sua casa num lugar de reflexão a respeito da palavra de Deus, num local de busca da face do Senhor, para que assim a sua vida produza frutos como a vida de Jesus produziu. O interessante é que dentre aqueles líderes fariseus havia pelo menos um que estava pensando a respeito daquilo que Jesus falava. Pelo menos um, a Bíblia nos dá certeza disso, que é Nicodemos, pois nos versículos 50 do capítulo 7 é dito que Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos estava refletindo acerca do que Jesus fazia. Nicodemos estava refletindo acerca do que Jesus dizia. E por conta disso, Nicodemos pôde se diferenciar daqueles demais que simplesmente queriam parar o ministério de Jesus. Eu e você, para sermos diferentes em meio a uma geração corrompida e perversa na qual nós estamos e devemos resplandecer como astros no mundo, diz o apóstolo Paulo, nós temos que parar para refletir, para examinar aquilo que a Bíblia nos diz e aquilo que Jesus Cristo já tem feito em nossas vidas. Seja grato ao Senhor pela salvação, seja grato ao Senhor pela santificação, pela libertação dos pecados e pelos milagres que Ele tem operado na sua vida, pois através disso eu e você faremos a diferença neste mundo, neste momento de crise que estamos passando. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, protegendo você em meio a tudo isso que estamos vivendo. É o meu desejo e a minha palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Forte abraço.